Fala pessoal, beleza? Os logs em uma aplicação são fundamentais para que a gente consiga localizar, identificar e tratar eventuais erros que acontecem na nossa aplicação. E no Spring Boot isso é muito simples e bem fácil de implementar. E nesse vídeo a gente vai se aprofundar um pouco mais nesses conceitos. A gente vai entender qual é a importância dos logs, o que eles são. Vamos conhecer a ferramenta padrão de logs no Spring Boot. Depois a gente vai aprender como configurar os logs para um pacote específico e a gente vai também mudar os níveis de logs e testar diferentes níveis de logs e ver como a aplicação se comporta quando a gente muda isso. Ao final do vídeo, a gente vai simular um erro e como a gente faz para investigar esse erro usando os logs. Beleza? Então é isso, bora colocar isso em prática e aprender o que são os logs e qual é a sua importância. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai falar sobre um assunto indispensável para qualquer aplicação bem estruturada, os logs. Se você está começando a desenvolver ou já trabalha com sistemas mais complexos, entender e configurar corretamente os logs pode ser o que separa uma aplicação confiável de um verdadeiro caos. Então, bora mergulhar nesse tema e aprender sua importância. Primeiro vamos ao básico. O que são logs? Imagine que sua aplicação está executando e, em segundo plano, ela está anotando tudo o que acontece, desde requisições recebidas, passando por mensagens de erro, até informações de rotina, como a inicialização de serviços. Esses registros de eventos são os logs. Eles funcionam como um diário detalhado do que está acontecendo nos bastidores da aplicação, permitindo que você monitore o comportamento do sistema e, principalmente, identifique problemas rapidamente. Agora, os logs não são todos iguais. Eles têm níveis que diferenciam a relevância e a profundidade das informações registradas. O nível mais detalhado de todos é o Trace. Esse nível é usado para capturar absolutamente tudo, até mesmo os detalhes mais internos do sistema. E é raro ser utilizado, mas pode ser útil em casos extremamente específicos quando você precisa de uma visão completa do fluxo da aplicação. Depois do Trace, temos o Debug, que também é bem detalhado e, como o nome sugere, ele é voltado para o desenvolvimento. Nesse nível, você tem acesso a informações super detalhadas, praticamente cada passo do sistema. É ideal para resolver bugs e entender o funcionamento interno do sistema. Depois temos o Info, que registra eventos importantes do fluxo normal da aplicação. São aquelas mensagens que indicam, por exemplo, que um serviço foi inicializado, que uma requisição foi recebida ou que uma operação foi concluída com sucesso. Mais acima, temos o nível de Warn, usado para alertar sobre situações que podem indicar um problema, mas que ainda não interrompem o funcionamento. Por exemplo, pode ser um aviso de que uma conexão com um banco de dados demorou mais do que o esperado. E no topo da cadeia, nós temos o Error, que é o mais crítico. Nesse caso, a gente está lidando com situações em que algo realmente deu errado, como, por exemplo, uma exceção que interrompeu um fluxo esperado da aplicação. Esses logs são imprescindíveis para a investigação de falhas. Agora vamos falar sobre a importância de tudo isso. Pense no seguinte, sua aplicação está rodando em produção e começa a apresentar problemas. Talvez o endpoint esteja retornando erro ou um serviço que você consome parou de responder. Sem logs, descobrir o que está acontecendo seria um verdadeiro pesadelo. Você teria que adivinhar onde procurar ou, pior ainda, ia depender de usuários para descreverem o problema. Com logs, o cenário muda completamente. Eles não só registram o erro em si, mas mostram todo o histórico de eventos que levaram a ele. É como se você tivesse uma trilha de migalhas de pão para encontrar a origem do problema. Isso economiza um tempo precioso, tanto na detecção quanto na solução. Além disso, os logs servem não apenas para quando algo dá errado, eles também são úteis para acompanhar o desempenho da aplicação e verificar se
tudo está funcionando conforme o esperado. Em ambientes de produção, por exemplo, eles ajudam a monitorar a saúde do sistema em tempo real e até identificar tendências que podem levar a problemas futuros, permitindo ações preventivas. Outro ponto interessante é que os logs podem ser configurados de forma diferente para cada ambiente da sua aplicação. Durante o desenvolvimento, você pode usar o nível de debug, por exemplo, para ter acesso a todos os detalhes. Já em produção, é comum configurar os logs para registrarem apenas eventos de nível warn ou error, garantindo que você capture os problemas sem sobrecarregar os arquivos de logs com informações desnecessárias. Por fim, vale lembrar que os logs são essenciais para garantir a confiabilidade e a manutenção do sistema. Eles ajudam a equipe de desenvolvimento a responder rapidamente a problemas, melhoram a comunicação com as equipes de suporte e operações e, acima de tudo, aumentam a confiança na aplicação, tanto para quem desenvolve quanto para quem usa. Então, se você ainda não dá a devida atenção aos logs, esse é o momento de começar. Eles são seus olhos dentro do sistema e podem fazer toda a diferença quando algo inesperado acontecer. Fala pessoal, beleza? Nessa aula vamos nos aprofundar na ferramenta de log padrão usada pelo Spring Boot, que é uma das grandes vantagens desse framework. Quando falamos sobre os logs no ecossistema Spring, temos uma solução muito bem estruturada que já vem pronta para uso, sem precisar de configurações complexas. Então, vamos explorar como isso funciona e como podemos aproveitar ao máximo essa funcionalidade. Para começar, o Spring Boot utiliza o SLF4j como fachada para os logs. Mas o que é exatamente o SLF4j? O SLF4j significa Simple Logging Facade for Java. É uma espécie de ponte entre o código da sua aplicação e a implementação real de logging. Isso significa que ele fornece uma interface única para você trabalhar com logs no código, enquanto em background ele delega o trabalho pesado para a ferramenta que está sendo usada como implementação, como o Logback ou o Log4j. A grande sacada do SLF4j é essa flexibilidade. Você pode trocar a implementação de log sem precisar alterar o código da sua aplicação, apenas ajustando as dependências do projeto. Agora, falando da implementação padrão que o Spring Boot utiliza, nós temos o Logback. O Logback é uma ferramenta poderosa e moderna, reconhecida por sua eficiência e recursos avançados. Ele é projetado para ser rápido, flexível e fácil de configurar. Algumas de suas funcionalidades incluem a capacidade de criar logs rotativos que salvam os registros em arquivos separados por data ou tamanho, e logs assíncronos, que ajudam a manter o desempenho da aplicação mesmo em cenários de alta demanda. Essa combinação de SLF4j e Logback faz do Spring Boot uma solução robusta e confiável para lidar com logging em aplicações Java. Uma das maiores vantagens de usar o Spring Boot é que logo de cara ele já vem configurado para lidar com logs sem que você precise fazer nada. Assim que você inicializa sua aplicação, os logs começam a aparecer no console automaticamente e o melhor, no nível de info. E o que isso significa? No nível de info, você verá mensagens importantes relacionadas ao funcionamento geral da aplicação. E isso inclui eventos como o carregamento de dependências, configurações de propriedades, inicialização de serviços e, claro, as requisições que estão sendo processadas. Esse nível de detalhe é ótimo para acompanhar a execução da aplicação sem se perder em informações excessivas. Se você já executou um projeto Spring Boot, deve ter notado que, ao inicializar a aplicação, diversos logs são exibidos no console. Eles mostram detalhes como a porta que a aplicação está usando, as classes que foram configuradas, os bins que foram carregados e até informações de performance. Esses logs são gerados automaticamente pelo Logback, que o Spring Boot configura para você logo ao criar o projeto. Esse comportamento padrão
é uma enorme vantagem, especialmente para quem está começando, já que você não precisa gastar tempo configurando logs apenas para começar a desenvolver. Além disso, os logs que aparecem no console durante a execução ajudam a entender melhor o que está acontecendo por trás da aplicação. Por exemplo, quando você faz uma requisição a um endpoint, verá no console informações sobre o verbo HTTP utilizado, o tempo de execução e o status da resposta. Isso é essencial para monitorar o comportamento da aplicação, detectar possíveis problemas e garantir que tudo está funcionando conforme o esperado. Então, mesmo que você não configure nada, sua aplicação Spring Boot já está pronta para registrar eventos importantes e fornecer um feedback claro e objetivo. É por isso que o Spring Boot é tão prático e eficiente. Em aulas futuras, a gente vai explorar como personalizar essas configurações para ajustar os logs às necessidades do seu projeto. Mas, por hora, o mais importante é entender que o básico já está funcionando para você. E isso é uma vantagem enorme, especialmente para projetos que precisam de produtividade e rapidez desde o início. Fala pessoal, beleza? Nessa aula a gente vai aprender como implementar logs para um pacote específico, ou melhor, como mudar o nível de log para um pacote específico. Para isso, a gente vai vir aqui no Application YAML e vamos adicionar uma nova propriedade nesse cara. Vamos vir aqui, login, level. E aí, a gente vai especificar o pacote BR com Erudio. A gente poderia especificar também um pacote, por exemplo, do JPA, do Hibernate, os pacotes do Spring Security, enfim, o pacote que você quisesse investigar, você poderia colocar aqui que ele iria aplicar um nível de log um pouco mais detalhado. E aqui a gente pode definir como debug. Isso vai logar as informações em nível de debug, permitindo que eu investigue melhor o que está acontecendo em BR com Erudio. Você poderia mudar também para 3, se fosse o caso. Enfim, para qualquer um daqueles níveis de log que a gente viu nas aulas anteriores. E o que significa efetivamente definir esse nível de log? Quando eu coloco o trace, então significa que eu vou pegar passo a passo tudo o que está acontecendo na aplicação e é o nível de log mais detalhado. Ele é raramente usado e é usado quando as coisas realmente saíram do controle ou em ambiente de desenvolvimento. Depois a gente tem o debug, que é bastante utilizado em ambiente de desenvolvimento, mas não é recomendável que você coloque a sua aplicação executando em produção em nível de debug, porque vai consumir recursos também. Depois a gente tem o nível de info, que loga informações normais da aplicação, e é o default. Em seguida, a gente tem o warn, que mostra alertas que podem estar acontecendo na aplicação. Esse talvez seja o nível de log ideal para rodar em produção. E acima dele, a gente tem o nível de error, que é quando algo realmente requer atenção e é o que eu devo conferir o que está acontecendo com a minha aplicação quando começa a acontecer esse tipo de log. Nesse nosso caso, o que a gente está dizendo? A gente está dizendo que a aplicação inteira vai rodar em nível de info, mas o que for de BR com Erudio vai rodar em nível de debug. Para testar isso, pessoal, eu vou implementar um novo controller, é só para testar os logs, né? Então, eu vou vir aqui, clicar com o direito sobre controller, new, Java Class, vou chamar esse cara test log controller. Esse cara vai ser um @hash controller, evidentemente, né? Para que a gente consiga fazer requisições para ele. E a gente vai definir aqui um método public string test log. Não recebe nenhum parâmetro. E é isso. Ele vai retornar uma mensagem dizendo
logs generated successfully. Perfeito. Esse cara vai ser um getMapping. E a URL que a gente vai usar para acessar ele vai ser /teste. Ok. Agora, pessoal, a gente vai adicionar o logger para esse cara. Vamos aqui no Person Controller. Na verdade, no Person Services, né? E vamos copiar essa linha aqui. Beleza. E aqui está o Test Log Controller. A gente precisa, evidentemente, adaptar aqui para essa classe específica. Ok. Agora, pessoal, a gente vai vir aqui e vai imprimir os diversos níveis de log. Então, logger.debug. Vamos ver aqui info. Info aparece. This is an info log. Ok. E a gente vai trocar aqui para warn. E não aparece warn também. Por que não aparece? Ah, pessoal. É do SLF4J que eu preciso importar. É por isso que não está funcionando. Logger do SLF4J. E aqui, pessoal, ao invés de logger.getLogger, é logger factory.getLogger. E por consequência, a gente tem que corrigir também no nosso Person Services, né? Que também está incorreto. Ok. Ok, agora sim. A gente estava introduzindo um erro no nosso sistema. Na verdade, as duas implementações funcionam, só que a mais adequada e para trabalhar com a ferramenta default do Spring Boot, o correto é a gente usar o SLF4J. Beleza. Agora vai conseguir encontrar o cara que eu estava procurando aqui desde o início, né? Debug. Depois de debug tem info, warn. E error. Ok. Vamos para o Postman e vamos testar, né? A nossa aplicação está rodando em nível de debug. Vamos conferir aqui, isso, debug. E vamos fazer uma nova request. E aqui é para teste no momento, né? Enter. Ok, ele devolveu a resposta dizendo que os logs foram gerados com sucesso. Se eu voltar aqui no meus console, aqui a gente tem os nossos logs, né? Temos um log de debug, de info, de warn e de error. E aí está. Se eu mudar para info, ele não vai listar o de debug. Então, vamos voltar aqui e vamos mudar para info. Ok. Repetindo a requisição. E agora o log de nível de debug não foi mais exibido, apenas warn e error. E aí está. Se eu mudar novamente de info para warn, ele vai remover também o nível de info. Vai mostrar só warn e error. Ok, outra request. E se a gente conferir aqui, só tem warn e error. E claro, se eu colocar error, vai mostrar só logs de error. Beleza, pessoal. É para isso que a gente usa os logs, exatamente para esse motivo.
Então, imagine que quando eu estou implementando os logs da minha aplicação, eu vou definir os diferentes níveis de log. Até agora, a gente só usou logs do nível de info. A gente não adicionou nenhum log de nível de warn, ou de error, ou mesmo de debug. Então, quando você está implementando algo muito crítico, é interessante que você use um nível diferente de erro para poder logar o que está acontecendo. Então, esses são os exemplos que a gente pode utilizar. E é isso, pessoal. Dessa maneira, a gente consegue configurar a aplicação. Uma outra coisa também que a gente pode fazer é configurar um nível específico para a aplicação. Por exemplo, eu posso colocar para a aplicação inteira rodar em nível de warn e o Erudio em nível de debug. Ok, podemos salvar isso daqui, executar novamente a aplicação. E agora, pessoal, aparece bem menos informações, porque a gente só vai listar informações do tipo warn para a aplicação como um todo e debug para quando for pacotes Erudio. E aqui está, ó. A nossa aplicação começou a executar na versão 3.4 e aqui ele logou o pacote do Erudio. Bom, pessoal, e para que eu uso esses níveis de log? Você usa isso para investigar problemas na sua aplicação. Então, se você está enfrentando algum problema, o ideal é você especificar qual pacote ou colocar para rodar tudo em modo debug, enfim. Por padrão, o root roda em nível de info. Quando eu seto aqui, eu sobrescrevo. Então, eu vou comentar essa linha aqui e saibam que funciona dessa maneira. Fala, pessoal, beleza? Nessa aula, a gente vai ver como ajustar o nível global de log. Se você já reparou, quando a gente inicializa o Spring Boot, a gente tem todas essas informações aqui, todos esses logs e todos eles a nível de info. Só que em produção pode não ser interessante a gente rodar a nível de info. Por quê? Porque isso aqui também consome recursos. Geralmente você configura logs em produção para gravar em arquivos, ou esses logs são salvos em serviços da AWS, da Azure ou da Google Cloud, e você também vai gastar para armazenar esse tipo de informação. Então, o ideal é que você coloque a sua aplicação para rodar em nível de warn ou error, para pegar só o que realmente importa e o que é essencial. Então, se a gente voltar aqui no Application YAML e mudar tudo para warn e inicializarmos novamente a nossa aplicação, vocês vão ver que o terminal vai ser bem mais enxuto. Ele vai ter bem menos linhas do que tinha originalmente, né? E aqui está a nossa aplicação rodando em nível de warn. Vamos fazer uma requisição para o nosso serviço de teste, send. Ok, os logs foram gerados e ele só mostrou os logs de warn e error. Só o que é essencial mesmo e nada além disso. Mas, se você já foi no Test Controller, você sabe que lá tem mais outras informações de log, que são essas aqui, ó. Então, debug e info, mas elas não foram listadas porque a gente configurou explicitamente que isso aqui para a gente, no momento, não importa. A gente não precisa logar esse nível de informação e de detalhes do log. E por que é tão importante configurar globalmente o nível de log? É exatamente para poder economizar os recursos consumidos. Você vai logar só o que é importante para você. E se eventualmente ocorrer uma falha e você precisar investigar, estiver tendo dificuldade para investigar o que aconteceu, aí sim você vem aqui e muda esse nível de log para algo mais complexo, como por exemplo info ou debug ou mesmo trace. Se a gente vier aqui e colocar trace, ele vai listar muito, mas muito mais coisa. Então, mudando para trace, tudo que está acontecendo ele vai mostrando. E, consequentemente, vai demorar um pouquinho mais para a sua aplicação subir. Beleza?
Vamos ver aqui quando que o Spring Boot finalmente terminou de subir. E aí, olha só. Ele não para de mostrar, ó. Ele não para de mostrar nada. Está sempre mostrando informações sobre o que está acontecendo com a aplicação. Isso aqui, gravando em disco, não é uma boa. Então, se você vai consumir muito mais recurso, ou mesmo que salve em um serviço da Amazon ou da Google Cloud, por exemplo, também vai consumir recursos. E até para você investigar o que realmente importa, fica difícil, porque olha só, a cada milissegundo está saindo uma nova linha aqui para poder eu ler. E isso, evidentemente, não é muito interessante. Se a gente mudar para debug, restringe um pouco mais, mas ainda assim tem muita informação. Ok, e aqui tem debug e ele está mostrando coisas que acontecem no background que a gente nem vê. Ele está detalhando a configuração de cada componente do Spring Boot, olha isso. O que também deixa um tanto quanto poluído o nosso log, e não é uma boa. Mas, claro, tem suas aplicações quando as coisas realmente precisam de uma investigação mais profunda. Então, o default é info, né? E a gente tinha deixado no warn. Vamos voltar para warn. E é isso. Está em execução, só que não mostrou nada para a gente. Mas se eu fizer uma requisição para o nosso endpoint, ele vai mostrar as informações adequadamente. Bom, pessoal, então é isso. Na próxima aula, a gente vai simular uma falha, para a gente ver na prática a aplicação logando as suas falhas, logando os erros e nos mostrando o que a gente deve investigar. Beleza? Então é isso. Até a próxima aula. Fala pessoal, beleza? Nessa aula eu vou simular um erro e a gente vai investigar os motivos desse erro através do log. Antes da gente prosseguir, eu vim aqui no nosso nível de log e voltei o nível de log para o padrão, né? Do root para o padrão, e o nível de log para BR com Erude eu mantive como debug. Perfeito. E imagine o seguinte, a gente vai fazer uma requisição para find by ID e a gente já loga aqui a informação de que está buscando uma pessoa, e quando acontece um erro, ele retorna essa mensagem de que não encontrou registros para esse ID. Beleza, a gente está rodando a aplicação para BR com Erude no nível de debug, o que vai mostrar todos os detalhes sobre esse cara. Mais aprofundado do que o nível de debug, só o 3, mas isso não é necessário para esse caso. Ok, a gente vai até o Postman e vamos fazer umas requisições para esse cara. Vamos recuperar um ID de número... Pode ser qualquer número aí que não esteja no banco, né? Vou colocar aqui 99. Ele retornou no records found for this ID. E se você vier até o banco de dados, você tem um log de info aqui, que é exatamente... Deixa eu colocar lado a lado aqui, que fica mais fácil de vocês investigarem, né? Vocês visualizarem, melhor dizendo. Temos um log de info, finding one person. E que se eu voltar aqui, ó, info. E logo depois a gente tem um log de warn. E o que esse log de warn me diz? Ele me diz que ocorreu uma exceção do tipo Resource Not Found Exception e me disse No Records Found for this ID, que é exatamente quando acontece o erro. E aí você vai investigar e você vai chegar até onde você precisa corrigir. Se fosse algum erro de implementação, alguma coisa do tipo, ficaria bem mais fácil você encontrar a solução dessa maneira. No nosso caso, é só uma exceção de que não encontrou nenhum registro para esse ID, o que não é exatamente um problema. Perfeito? Então, é dessa maneira e é para isso que você usa os níveis de log. Através disso, ficou mais fácil eu chegar aqui no ponto específico e descobrir o que aconteceu. Mas isso é válido para qualquer que seja
o problema que esteja acontecendo. Então, ajustar o nível de log te permite identificar o que está causando o erro e, por consequência, te permite investigar melhor a solução e resolver o problema efetivamente. Perfeito, pessoal? Isso é mais do que suficiente para a gente continuar com o curso e conseguir investigar os logs quando as coisas realmente fugirem do controle e surgirem problemas mais complexos do que o que a gente tem enfrentado até aqui. Beleza? Então é isso, a gente se vê na próxima sessão em que a gente vai falar sobre o padrão de projetos DTO. Fala, Dev, beleza? Você está pronto para dar o próximo grande passo da sua carreira e conquistar o emprego dos seus sonhos? Seja bem-vindo ao mais completo e atualizado curso de Spring Boot da plataforma. Um treinamento de alto nível que já ajudou milhares de alunos a se destacarem no mercado. São mais de 50 horas de conteúdo prático, cobrindo tudo o que você precisa para desenvolver aplicações profissionais e disputar as melhores oportunidades no mercado de tecnologia. Imagine dominar uma stack poderosa e estar preparado para desafios reais do desenvolvimento moderno. Aqui você vai aprender do zero ao avançado, construindo uma API RESTful completa com Java, Spring Boot, Spring Data, Postman, segurança com Spring Security, Docker, Kubernetes, Maven, relatórios com Jasper Reports, React, ChatGPT, DevOps, Continuous Integration e Deployment com GitHub Actions, AWS, Google Cloud e muito mais. E sabe o que torna tudo isso ainda mais incrível? Essa é a mesma stack utilizada por empresas do grupo Mahang, como Meta, Amazon, Apple, Netflix, Nvidia e Google. Ou seja, você estará aprendendo com uma base sólida e alinhada com as maiores referências do setor. Sabe o que isso significa? Você estará preparado para atuar como um desenvolvedor altamente qualificado, disputado pelas melhores empresas. E por falar nisso, profissionais que dominam essa stack ganham entre 6 e 30 mil reais no Brasil e no mínimo 5 mil dólares nos Estados Unidos. Já imaginou o impacto que isso pode ter na sua vida? Agora me diga uma coisa, você embarcaria em um avião que nunca foi testado? Testar aplicações é essencial e nós vamos te ensinar a maneira certa de fazer isso. Do básico aos testes avançados. Você aprenderá testes unitários e de integração com JUnit 5, Mockito, REST Assured e Test Containers, garantindo que o seu código seja robusto e confiável. O nosso foco nesse curso é código limpo, estruturado e seguindo os melhores padrões da indústria, para que você se torne um profissional diferenciado. Mas não para por aí. Aqui você aprende de verdade. O curso conta com exercícios desafiadores, guias escritos para revisão e um suporte ativo na plataforma, onde eu estarei à disposição para tirar todas as suas dúvidas. Na Erudio, temos orgulho de ajudar desenvolvedores a conquistarem empregos em grandes empresas de tecnologia, transformando carreiras por meio do ensino de qualidade. E para quem não me conhece, eu sou autor de outros cursos aqui na plataforma e já estou com mais de 50 mil alunos. Meu compromisso é garantir que você tenha acesso a um aprendizado de qualidade e realmente aplicável no mercado. Não precisa ter experiência, seja você um iniciante total ou alguém que já tem contato com o desenvolvimento. Esse curso foi feito para todos os níveis, atendendo desde quem nunca criou um web service até aqueles que já conhecem Spring Boot, Java ou até mesmo outras tecnologias como Ruby on Rails, Python e ASP.NET. E sabe o que é melhor? Além de todo esse conteúdo, ao final do curso você recebe um certificado de conclusão da Udemy que pode ser um diferencial para conseguir uma promoção ou uma nova oportunidade de trabalho. E o risco? Zero! A Udemy oferece garantia de reembolso de 30 dias. Se por qualquer motivo você sentir que o curso não é para você, pode pedir seu dinheiro de volta sem burocracia e sem ressentimentos. Agora com você, as melhores oportunidades são para aqueles que agem primeiro. Não perca tempo e venha aprender comigo no curso Spring Boot 2025. Seu futuro começa agora. A gente se vê na primeira aula.